É com muita alegria que a reitoria da Unicentro e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com o apoio da editora Unicentro, os recepcionam para este importante evento, a Jornada Nacional da Rede Proprietas, que discutirá propositivamente as políticas estruturantes da ciência, tecnologia e inovação em nosso país. Suas áreas estratégicas, o fomento e as formas pelas quais as noções de bem comum e desenvolvimento humano devem envolver a produção do conhecimento. Tais assuntos serão abordados na conferência da líder da Rede Proprietas, professora doutora Márcia Mota, sob o título Proprietas, Propriedade, Inovação e Bem Comum, assim como nas mesas redondas Propriedade Intelectual e Tecnologia, Propriedade Cultural e Bens Imateriais e Propriedade e História Agrária. Este evento busca reunir e disseminar as reflexões desenvolvidas por essa rede internacional de pesquisadores, bem como refletir propositivamente sobre a função social da propriedade. Será um momento de troca de experiências e diminuição das distâncias entre as políticas de apoio ao desenvolvimento científico e as reflexões sobre as relações entre propriedade e bem comum. Registramos a presença via Skype do professor Dr. Carlos Augusto de Azevedo, chefe de gabinete do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Representando para o reitor de pesquisa e pós-graduação da Unicentro, professor Marcos Ventura Faria, registramos a presença da professora Catiele Córdova, diretora de pesquisa da Unicentro. Agradecemos a presença dos professores e professoras convidados de outras universidades federais e também do IBGE, que estarão participando da jornada em suas respectivas mesas de debates. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Unicentro. Neste momento, nós convidamos para compor a nossa mesa o professor Aldo Nelson Bona, magnífico reitor da Unicentro. Isso. Ok. A pedido do professor Aldo, antes de compor a mesa, nós vamos passar a palavra ao professor Carlos Augusto de Azevedo. Devido a compromissos pré-agendados, damos início a essa jornada com a participação do Dr. Carlos, chefe de gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Boa noite, professor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos aqui presentes, na figura do professor Aldo, nosso anfitrião, né? Desculpas por não poder estar aí, conforme nós combinado, que nós tivemos aqui problemas de ordem maior, que exigiram a minha presença aqui em Brasília, então nós não podemos estar aí, mas o seminário que nós combinamos de fazer sobre a discussão geral da ciência e tecnologia do Estado do Paraná, nós faremos em ocasião, com o professor Aldo, de outras universidades, de ciência e tecnologia. Né? Eu me sinto muito honrado, né, por esse convite para fazer a abertura do encontro. Né? É uma coisa muito importante essa questão da propriedade intelectual, da propriedade imaterial. Né? Eu vou procurar fazer aqui acho que a professora Márcia e o Palestino vão exaurir muito sobre esse tema especificamente. Então, eu vou procurar colocar para vocês uma visão mais geral disso, e como é que essa questão se conecta, né, em toda a sua plenitude, com as questões da sociedade em si. Né? Bom, se a gente olhar, a sociedade, quando ela começa a se criar, a situação, quando ela começa a ficar, né, existir,
né? Nós marcamos no início da civilização a fixação do homem na cidade, né? Então, o homem começa a ter a produção agrícola, ele começa a se fixar nas regiões, começa a existir cidades, e aí vai vir uma necessidade de comércio, né? E para que esse comércio se estabeleça, começa a se estabelecer questão de medidas, né? E para que essas medidas aconteçam, você precisa ter regras, né? E isso tudo com um intuito que possa haver continuidade, confiança nas transações comerciais, né? Bom, aí vem essa história, tem a questão das trocas, questão de dinheiro, né? E o homem começa a querer construir coisas, construir casas, construir roupas, a construir carros, enfim. E isso vai obrigando a ele por um lado, fazer medidas e, por outro lado, fazer. Claro que com a complexidade que vai se tornando cada vez maior nas civilizações, também essa complexidade dessa metrologia e dessa tribulação vai se tornando cada vez mais complexo. E dentro disso, você tem uma coisa importante que é a propriedade intelectual, né, que vai surgindo, quer dizer, a autoria, né, vai surgindo também junto com a civilização. Bom, então o que acontece? Você começa a ter também, a ser questionado, o valor da ideia, quanto vale a ideia. Bem, isso está ligado hoje em dia ao comércio internacional. Hoje em dia, ficar um país completamente isolado e não se relacionasse com os outros países do mundo, né? Então, para que essa relação aconteça na sua plenitude, é necessário que você tenha a metrologia desenvolvida em alta precisão, é necessário que você tenha sistemas da qualidade que possam trazer confiabilidade aos produtos, né? É necessário que você tenha todo o desenvolvimento das propriedades industriais, das propriedades intelectuais, né? É necessário que você tenha todo um arcabouço físico e legal do ponto de vista de você poder manter o seu relacionamento comercial e industrial no mundo. Então, essas coisas todas estão imbricadas, estão intrincadas entre si e não são separadas. Claro que a gente separa as coisas para que nós possamos estudar, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que essas coisas estão todas encadeadas, todas interligadas entre si, e que uma depende da outra. Então, a minha fala aqui é no sentido de... eu vou procurar dar alguns exemplos aqui que afetam todas as áreas, né, sobre isso. Por exemplo, o pessoal resolveu fazer limite de velocidade nessa estrada, né? E aí começaram a medir velocidade, começaram a multar as pessoas. Até que alguém, um advogado muito esperto, perguntou, mas quem foi que calibrou o radar? Ninguém tinha calibrado o radar, a calibração não era válida, não era uma calibração reconhecida mundialmente. Portanto, todas aquelas multas perderam seu valor. Bom, aí calibraram os radares, etc., voltaram a multar todo mundo. E aí o radar, alguém questiona, mas qual é a incerteza desse radar? Qual é a margem de erro desse radar? Como não tinha sido estabelecido isso, todas as multas caem por terra de novo e você é obrigado a refazer tudo outra vez, né? Ou seja, nós começamos a discutir toda uma questão regulatória, né? Que, país de língua inglesa,
a gente chama de pesquisa regulatória, regulatory research, mas que aqui em português ficaria melhor uma tradução como formulação e gestão regulatória, né? E que isso hoje está regendo o mundo. E essa pesquisa regulatória, essa formulação e gestão regulatória, ela traz toda uma ligação entre a questão de metrologia, a questão da qualidade, a questão da propriedade intelectual, a propriedade industrial, das tecnologias de gestão, da questão daquilo que nós chamamos de tecnologia industrial básica, as tecnologias industriais básicas, que na verdade não é tecnologia, não é industrial, não é básica, né? Na verdade é toda a infraestrutura tecnológica que o país tem que ter para se manter vivo dentro do comércio internacional, né? Então, é importante que a gente entenda essa interligação entre todos esses fatores para que a gente possa se manter vivo dentro dessa atividade mundial. Porque se não for assim, o Brasil vai ficar isolado, vai ficar sem participar das principais atividades. Quer dizer, nem commodity mais a gente vai conseguir exportar. É muito importante que a gente tenha isso colocado, né? Então, coisas como essa questão de ter pouco colocado na universidade, né? Mesmo a metodologia é colocado de uma maneira muito ampassando na universidade, mesmo nas ciências duras, né? A gente faz medida com equipamentos na universidade que não foram calibrados por ninguém. Então a gente não sabe se aquilo ali está certo, se está errado, onde é que está o zero do aparelho, né? Isso é muito importante, porque é uma coisa que vai gerar um fator que é muito importante para o comércio, para os nossos resultados, para tudo, que é a confiança. Portanto, a discussão de hoje, que vocês vão ter aí com a professora Márcia Mota, né, com os outros palestrantes, é de vital importância para que um pedaço dessa história, dessa grande cadeia, que faz parte de uma série de conhecimentos ainda novos, né, e que nós não estamos tocando agora pela primeira vez, não temos isso ainda estabelecido, isso não virou um livro com final, acabado, com tudo isso arrumadinho, né? Isso tudo envolve, de uma maneira geral, conhecimento da área jurídica, conhecimento da área administrativa e conhecimento da área técnica, né? A organização, a comunidade europeia tem avançado muito. Eles, inclusive, estão financiando uma série de projetos para que a gente penetre nesse mundo da gestão e da formulação regulatória. Isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia. Portanto, só que a gente tem que lembrar, não é porque tem um conhecimento da área jurídica, um conhecimento da área de administração e um conhecimento técnico, que não basta pegar um advogado, um administrador e engenheiro, e aí a gente fez a regulação. Não é assim, isso é uma área nova de conhecimento, né? Isso é como a gente faz na química, né? Que você tem dois gases, né? Hidrogênio e oxigênio, mas quando você junta, você dá um terceiro elemento que é um líquido, que é a água. Então, não basta pegar esses três profissionais e colocar junto e a gente passa a ter a formulação regulatória daí. Não é verdade. Portanto, eu não quero me estender muito, mas quero aqui 10 minutos, já está mais ou menos no tempo, mas é essa ideia de que a gente está penetrando uma área nova de conhecimento. Essa área de conhecimento é fundamental. A Europa agora começa a discutir os seus marcos regulatórios no horizonte de 2040. Né? E se nós não nos prepararmos para acompanhar isso, nós vamos ficar de fora, vamos ficar jogando num time de segunda classe. Então, isso é muito importante para o Brasil, né? E é aí mesmo na universidade que a gente tem que começar a discutir isso. O fórum correto é esse, é na universidade, onde a gente tem que começar a discutir essas novas ideias, esses novos parâmetros mundiais que vão reger a economia mundial daí para frente. Tá certo? Eu queria deixar meus agradecimentos, estou aí disponível para as perguntas, né? Eu poderia ficar com vocês até às 15 para as 9. Às 9 horas eu tenho outro compromisso. Mas estarei junto com vocês e acompanharei a palestra da professora
Márcia e dos outros palestrantes que tiverem até esse horário. Eu queria deixar meus agradecimentos e estou disposto aí, aberto para perguntas e questionamentos de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Ouvimos então a palavra do professor Dr. Carlos Augusto de Azevedo, chefe de gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Passamos agora à composição da mesa. Convidamos para compor a mesa o professor Aldo Nelson Bona, magnífico reitor da Unicentro. Convidamos também a professora Márcia Mota, da Universidade Federal Fluminense, palestrante desta noite. Fiquem à vontade. Como tivemos a inversão da fala do professor Azevedo, então passaremos agora à fala do professor Aldo Nelson Bona, magnífico reitor da nossa universidade. Quero cumprimentar de modo especial a professora Márcia Mota, professora de História da Universidade Federal Fluminense, grande parceira, apoiadora da Unicentro, em projetos e ações em parceria desde o ano de 2004, que resultaram em um DINTER, em um doutorado interinstitucional, iniciado em 2005, e também um mestrado interinstitucional, ambos finalizados com grande êxito, e que tiveram grande contribuição com o processo de consolidação da área do campo da pesquisa, da pós-graduação na área de História da nossa universidade. Uma consolidação que está em curso, mas com passos já bem acelerados, e esta parceria com a Universidade Federal Fluminense, sempre sob a liderança da professora Márcia Mota, foi decisiva neste processo. Quero cumprimentar o professor Carlos Azevedo, que nos acompanha lá do seu gabinete, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, que fez as suas considerações iniciais do evento e que certamente já esteve presente algumas vezes aqui em Guarapuava, recentemente inclusive, e que estaria presente hoje. Quem consegue visualizar este banner que temos aqui à nossa direita, vê que o evento está identificado como Jornada Nacional da Rede Proprietas e Fórum Estadual de Ciência e Tecnologia. Nós teríamos acontecendo no dia de hoje o Fórum Estadual de Ciência e Tecnologia, reunindo pró-reitores e pesquisadores das 7 universidades estaduais do Paraná, discutindo junto com o professor Azevedo e junto com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor João Carlos Gomes, a identificação de potencialidades e de necessidades do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia para pensarmos um programa estadual de investimentos nessa área com a parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em razão da impossibilidade de deslocamento do professor Azevedo no dia de hoje, esta parte do evento foi adiada para um momento futuro. Entretanto, foi mantido o encontro da Jornada Nacional da Rede Proprietas, que está tendo a sua abertura neste momento. Então, quero dizer, professor Azevedo, espero que esteja me ouvindo, que para nós é muito importante essa perspectiva de diálogo direto na tentativa de identificação e construção de projetos que contribuam para a estruturação de uma política de ciência, tecnologia e inovação no estado do Paraná. Contamos com a sua parceria, com a sua colaboração, torcemos muito pela sua permanência no Ministério, que este momento de turbulência na política nacional possa ser superado sem grandes interrupções em projetos importantes em andamento.
E uma ação importante é esta que estamos construindo em parceria e que para nós seria realmente um grande retrocesso se alguma mudança viesse a ocorrer nessa direção. Estamos confiantes de que poderemos passar este momento difícil, este momento de crise mais intensa e sairmos fortalecidos dela. Quero saudar, cumprimentar também ao professor Leandro, do IBGE, ao professor Leandro, da Universidade Federal Fluminense, a professora Ana Beatriz, também da Universidade Federal Fluminense, a professora Maria Letícia, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a professora Marina, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro também. Quero saudar aos demais professores, pesquisadores aqui presentes da nossa Unicentro, da UniOeste, nossa instituição co-irmã, aos acadêmicos da graduação, da pós-graduação, da área de História e das demais áreas também da área de Artes, né, que eu vejo aqui presentes. E cumprimentar a nossa diretora de pesquisa, a professora Catiele, que neste ato representa a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui, com a sua presença evidenciando que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é parceira na articulação deste processo que estamos vivendo neste momento. E qual é o processo? A Unicentro está fazendo parte da construção, mas já no caminho da consolidação, de uma rede internacional de pesquisa chamada Rede Proprietas, que tem a liderança da professora Márcia Mota, mas que tem a grata satisfação e alegria de ter na liderança da nossa Regional Sul, desta rede de pesquisa, a professora Beatriz Olinto, professora do Departamento de História da Unicentro, aqui do Campo Santa Cruz. Uma rede que a professora Márcia vai nos apresentar, mas que reúne pesquisadores de minimamente 3 áreas do conhecimento. A área de História, a área do Direito e a área de Artes. E que, portanto, é uma rede interdisciplinar que, agregada em torno da ideia de bem comum. E a discussão do conceito de propriedade, e como até pude ouvir da própria professora Márcia Mota, o trabalho com a desnaturalização da ideia de propriedade é guiado por este mote da noção de bem comum. E que quer pesquisar, produzir conhecimentos nesta direção de maneira interdisciplinar. Então, professora Márcia, sem mais delongas e para que possamos ir à sua exposição, quero dizer que, para a nossa universidade, uma jovem instituição do Estado do Paraná, é uma alegria muito grande fazer parte deste processo, é uma alegria muito grande estar contribuindo com a articulação deste processo em toda a região sul do nosso país e firmar aqui o interesse e a disposição da Unicentro em cooperar com todas as forças para que não só as ações de pesquisa continuem na forma em que estão sendo desenvolvidas, mas para que também possamos eventualmente ter a aprovação do INCT, apresentado em nome da Rede Proprietas, que sem dúvida nenhuma será decisivo para estruturar esta forma de pesquisa em um tema relativamente novo entre nós, na forma de abordagem, e também numa articulação intensa entre diversas instituições, né? Além da Unicentro, além da liderança da Universidade Federal Fluminense, também a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Maranhão,
a Universidade Federal do Pará, Federal do Mato Grosso do Sul, ou seja, uma rede de pesquisa que articula instituições, articula áreas do conhecimento e debate uma temática extremamente instigante, sob a forma de abordagem a partir da ideia de bem comum. Professora Márcia, eu agradeço a sua presença e, ao agradecer à professora, quero agradecer a todos os demais professores, pesquisadores que se deslocaram do Rio de Janeiro até aqui para estes 2 dias de intenso trabalho, discussão e debate. Desejo que seja bastante proveitoso para todos nós e que a área de pesquisa da Unicentro saia fortalecida e renovada com este encontro. Muito obrigado. Bem, dessa maneira nós desfazemos a mesa. Fique à vontade, professor Aldo, porque a partir deste momento daremos início à conferência Proprietas, Propriedade, Inovação e Bem Comum, com a professora doutora Márcia Mota, da Universidade Federal Fluminense. A nossa conferencista é professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, atuando principalmente nos temas conflito de terra, apropriação territorial, direito agrário e movimentos rurais. É autora de inúmeros artigos em revistas nacionais e estrangeiras sobre a questão agrária. Publicou vários livros, entre eles destacamos, em 1998, Nas Fronteiras do Poder, Conflito e Direito à Terra no Brasil do século XIX. Em 2005, o Dicionário da Terra, pela Civilização Brasileira, que foi agraciado com o 2º lugar no Prêmio Jabuti, categoria Ciências Humanas, em 2006. Nesse mesmo ano, foi agraciada com o Prêmio EDUF, para a publicação de coletâneas com o trabalho Terras Lusas, a questão agrária em Portugal, publicado em 2007. Em 2008, publicou a 2ª edição do seu livro Nas Fronteiras do Poder. Já o resultado de suas pesquisas sobre o sistema de sesmarias foi publicado em um novo livro, O Direito à Terra no Brasil, A Gestação do Conflito, 1795-1822, em 2009, e em 2012 pela editora Alameda, entre outros. Atualmente é pesquisadora do CNPq e cientista pela FAPERJ. Coordena com o apoio da FAPERJ a Rede Proprietas, que reúne núcleos de pesquisa e pesquisadores nacionais e internacionais envolvidos nos debates sobre o acesso à propriedade e a defesa do bem comum. Desenvolve pesquisas sobre as escalas de direito sobre a terra nos séculos XVIII e XIX e integra o Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea da UEMA. Lembramos a todos que amanhã, sexta-feira, teremos a seguinte programação. Às 8h30, mesa redonda Propriedade Intelectual e Tecnologia. Às 14 horas, mesa redonda Propriedade Cultural e Bens Imateriais. E às 19h30, mesa redonda Propriedade, História e História Agrária. Obrigada pela atenção, bom evento a todos. Professora Márcia Mota, a palavra é sua. Obrigada, boa noite. Tá ligado, né? Eu vou um pouco explicar para vocês qual foi a intenção da Rede Proprietas, como foi gestada essa ideia e quais são as nossas ambições em relação a uma proposta que parte, né? Como é que eu faço para poder virar? Que parte, como vocês podem ver pela síntese, da discussão sobre propriedade nas suas múltiplas dimensões, né? Essa constituição da rede, ela foi também um resultado de uma sorte, né, na medida em que, ao longo dos últimos anos, nós fomos agregando pessoas onde a discussão da propriedade aparecia ou lateralmente ou de forma mais central, e, em determinado momento, um grupo de pesquisadores, você pode virar para mim, resolveu criar essa rede, que a gente chama de pesquisadores fundadores da rede, né? Vou apresentar rapidamente eles, porque alguns deles vocês vão conhecer amanhã. O Alan Rocha é hoje um dos maiores especialistas em direito
autoral, né? É advogado de formação e tem discutido o direito de acesso a partir da discussão da propriedade intelectual e da autoria, né? É um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Beatriz Serbino, que vocês vão ter o prazer de ver amanhã, é uma especialista em escala de direito e a arte, e particularmente a dança, né, na produção deste conhecimento que, em geral, a gente tende a ver de forma muito monolítica. O professor Leandro Malavota, ele é especialista em propriedade intelectual, especialmente em patentes, né, e defendeu uma tese sobre esse tema e atualmente é também pesquisador pelo IBGE. O professor Leandro Mendonça é um produtor cultural, especialista em cinema de língua portuguesa e vem discutindo as escalas de autoria dos cinemas onde tem essa língua portuguesa. Que vocês já foram mais que apresentados, e a Marina Machado, que é uma especialista em ocupação territorial, fronteira e propriedade coletiva, né? Esse grupo se reuniu em 2012, né, para pensar a construção de alguma coisa que nos tirasse da zona de conforto. Como vocês podem ver, há nessa formação advogados, historiadores e especialistas em arte, e nós começamos a discutir como a gente poderia fazer uma articulação de várias trajetórias acadêmicas e várias perspectivas sobre a ideia de propriedade, unindo isso a partir da noção de bem comum. Pode passar para mim, por favor? Nessa constituição do que a gente configurou como rede, a gente começou a pensar na constituição de um grupo de pessoas que estivessem discutindo essa temática em vários lugares. Então, vocês podem ver que tem a vice-coordenação do Rio de Janeiro, é a do Alain, e da Marina, porque é a região sudeste, onde nasce a proposta. O Francivaldo é também especialista em conflitos agrários no Pará, né, a região onde tem maior conflito de terra no Brasil. A Mônica Piccolo é a coordenadora, especialista em legislação de terras, principalmente na era Sarney e a ditadura. A Maria Selma Borges é uma especialista em apropriação territorial no Mato Grosso. A Marina Machado já apresentei, e na região sul, a Beatriz Olinto, que vocês conhecem muito bem, né? Na constituição da rede, nós já pensamos e prevemos a constituição do comitê gestor, porque, como vocês vão ver mais adiante, essa rede foi se formando para formar o que o Ministério chama de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT. E uma das exigências do INCT é que se forme, desde o seu nascedouro, um grupo que vai gerir os recursos exatamente para impedir a concentração, né, de recursos na mão de uma ou outra pessoa. E foi por isso que, na reunião de constituição da rede, nós já tínhamos pensado em alocar nessa tarefa os representantes regionais, né? Exatamente porque a gente não pode prever muito o futuro, né? Pode passar. No processo de elaboração da rede, nós construímos 3 linhas de pesquisas que são transversais. Efetivamente, não há aqui pelo menos a gente tenta, que não há uma predominância de um campo disciplinar, ainda que, como historiador, o fio condutor de nossa reflexão parte da história, né? Mas partir não significa chegar, né? Então, a gente parte de uma historicidade onde essa questão da propriedade se apresenta para propor ou pensar uma política pública voltada para discussões de propriedade, direito de acesso e bem comum, né? E em razão dessas linhas que aí estão, né, desenvolvimento, política pública,
Cultura, Artes e Direito, Terra, Riqueza e Patrimônio, nós fomos convidando o que a gente chama de pesquisadores associados, né? Pessoas que estão ligadas à rede a partir de pelo menos uma dessas linhas. O Marcos, que está aí, que é da Unioeste, o Anselmo, que é da Unicentro, a Letícia, que também é da UERJ, a Mônica Martins, que viria, que é da Rural, que são pessoas que vão aproximando a sua trajetória de pesquisa, contribuindo para uma reflexão que quase sempre nos escapa. Quer dizer, na medida em que a gente está trabalhando com um tema que é quase que a síntese da história do capitalismo, a gente precisa, efetivamente, manter a continuidade do debate com várias trajetórias, né? Exatamente para evitar um esgotamento, né, dessa discussão. Quando a gente criou o INCT, a gente apresentou o INCT em 2014, né? Pode passar. A gente foi formulando o projeto de constituição da rede a partir do que eu estou falando para vocês, né? A partir dos pesquisadores associados ou dos seus laboratórios. Alguns pesquisadores foram convidados enquanto indivíduos e trouxeram o seu laboratório, e outros apenas o laboratório entrou. Quer dizer, entrou o coletivo e não entrou o indivíduo. Às vezes entrou só o indivíduo e não entrou em coletivo. Na verdade, nós quisemos estar péssimo aqui para ler, porque eu tirei isso do projeto, mas não dá realmente para ler. Mas ali vocês vão ver que, na verdade, são as instituições parceiras, né? A gente tem várias universidades que apareceram como copartícipe do projeto, e é óbvio que o protagonismo dessa iniciativa está inicialmente alocado em 3 regiões, que é o Pará, o Paraná e o Maranhão, que são regiões onde essa constituição dessa ideia primeiramente vingou, né? Então, onde a gente efetivamente começou a pensar nessa noção. Pode passar. Nesse processo de constituição da Rede Proprietas, nós vamos também construindo uma interlocução com pesquisadores internacionais que vinham discutindo essa temática, alguns há décadas, e outros saindo já também do campo estrito da história. E na Argentina, o Jorge Gelmer, que é um historiador muito conhecido sobre a discussão da propriedade, foi um dos primeiros a mostrar interesse. Nos Estados Unidos, a gente tem o Sean Flynn, que é um especialista em propriedade intelectual, né, e bastante interessado nessa interlocução. O Howard Langford é um especialista em propriedade no século XVIII, ele estuda muito propriedades comunais e questão indígena no século XVIII, particularmente no Maranhão, né? Está sempre muito envolvido com o resultado do projeto. A Teresa Cribelli, que também é uma historiadora da Universidade do Alabama, que estuda propriedade e modernização no século XIX. Né? Principalmente a produção, a constituição de um bem comum, né, de um bem que não tem valor, e o processo da constituição dessa propriedade individual. Né? Na Espanha, a gente conta ainda com a parceria de Rosa Congos, que é considerada hoje a maior especialista em história da propriedade na Espanha. Né? O livro dela é leitura obrigatória na Europa, porque ela foi uma das primeiras pessoas a refletir sobre a discussão de uma história da propriedade. Na França, o Geiger, ele é o diretor do Instituto de Propriedade Intelectual, e tem também interesse em estreitar laços com o grupo que vai discutir essa temática. Em Portugal, por razões óbvias, né, nós temos... eu escrevi 3 ali, mas na verdade são 15, porque esses 3 aqui chegaram primeiro. Né? A Margarida Sobral Neto, que também é uma especialista em propriedade comunal no século XVIII, o Rui Santos, que é um especialista em propriedade comunal no século XVIII e XIX, e eu acho que eu esqueci, e o Antônio Pita, que vem estudando liberalismo e propriedade entre 1820 a 2020, que é um projeto que a Universidade de Coimbra está constituindo. Né?
Pode passar. Bom, mas a gente discute propriedade, inovação e bem comum, e isso faz com que a gente nos dê conta de que, efetivamente, esse projeto ele tem uma inspiração inicial, né? E vocês vão ter a chance de explorar um pouco mais a perspectiva da Elinor Ostrom quando dá a apresentação da Marina Machado sexta-feira, mas ela efetivamente foi a pensadora, Elinor Ostrom, que já morreu, faleceu, nos ajudou muito a pensar na constituição da rede. De fato, ela é a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, e ela responde a uma pergunta, a um outro Prêmio Nobel, de 1955, que havia escrito um livro chamado A Tragédia dos Comuns, onde esse autor defendia que, na comparação entre a propriedade privada e a propriedade comunal, era líquido e certo que as propriedades comunais elas desapareceriam. Portanto, todas as experiências de propriedade coletivas estariam fadadas ao fracasso. Essa é a obra desse autor, que agora me escapou o nome, e ele ganhou o Prêmio Nobel em 55. Era efetivamente a consagração da ideia desse capitalismo e da individualização da noção de propriedade. Pois bem, a Elinor Ostrom, ela é claramente inspirada num historiador inglês chamado Thompson, e ela vai fazer exatamente o contrário. Ela vai acompanhar a experiência indiana. Vocês sabem que boa parte dos teóricos da história do século XIX e XX tem a Índia como uma inquietação, né, porque a Índia é uma sociedade moderna, mas cujas marcas tradicionais ainda são muito fortes, e ela, acompanhando a experiência indiana, ela começou a perceber que, ao contrário das afirmações que são muito assentadas na ideia da naturalização da propriedade individual, você poderia fazer políticas públicas de preservação de bens coletivos e construir, portanto, várias escalas de direito ao acesso à propriedade. Na verdade, ela vai remontar uma história que todo mundo de história moderna sabe, né? A propriedade ela é individual só a partir do século XIX, ela sempre teve escalas de acesso, e é esse apagamento das escalas de acesso, das formas, né, em que você tem direito à terra, à água, à floresta, etc., é que ela recupera na experiência indiana para se contrapor essa ideia da propriedade individual absoluta como exemplo emblemático do desenvolvimento econômico, né? Por conta dessa ideia, né, do que seria esses patrimônios coletivos, uma das primeiras propostas dessa rede foi a criação das aulas espetáculos, porque, na verdade, também aí a outra inspiração é o Ariano Suassuna. Quem já teve a oportunidade de escutá-lo no YouTube sabe o que significa essa aula espetáculo. A gente começou a pensar na possibilidade de ir também para vários lugares, como Ariano Suassuna fazia. Ele ia no interior e ele dava uma aula sobre literatura brasileira para a comunidade, né? E nós começamos a pensar que talvez valesse a pena a gente fazer curso de extensão para explicar para as pessoas o que significa aquele acesso coletivo da água que ela está trabalhando, o que significa a iniciativa de uma invenção que aquela comunidade fez. Ano passado, por exemplo, um lavrador criou um mecanismo de retenção de água, que foi uma descoberta inovadora, super simples, foi copiada pela Índia, né? E ninguém deu o menor destaque ao que ele tinha efetivamente pensado. Então, a primeira iniciativa nossa é efetivamente construir uma dinâmica em que jovens pesquisadores possam ir às comunidades para desnaturalizar a ideia da propriedade individual e pensar ações coletivas de preservação do que a gente chama de bem comum, né? A outra ideia
São o que a gente chama de mapas interativos, né? Que a gente pensou como parte dos cursos de extensão. Essa ideia já está bem adiantada no Rio de Janeiro, que era uma inquietação que eu tinha muito com os alunos na destruição dos patrimônios das universidades, né? E por causa disso eu comecei a pensar como é que era a leitura que os alunos tinham sobre o patrimônio, né? Desde colocar o pé em cima da mesa, a quebrar a cadeira, e em várias ocasiões eu discutia com eles o que significa ser um patrimônio público, né? Ser um patrimônio de todos, né? E logo depois eu fui alocada no departamento para dar um curso de instrumental sobre patrimônio material e imaterial. E nesse debate sobre patrimônios, né, das experiências de patrimonialização na Europa, principalmente o modelo francês e o modelo alemão, eu comecei a ler muito sobre que tipos de políticas públicas são construídas na Europa para a preservação de patrimônios públicos, que faz com que as pessoas reconheçam o espaço coletivo como espaço legítimo. Por exemplo, eu sempre gosto de contar essa história. Na Alemanha, há muitos anos atrás, uma universidade resolveu essa universidade trancava muito os lápis e os papéis para que nenhum aluno roubasse. O que acontecia é que, de noite, os alunos iam lá e quebravam e roubavam os papéis e os lápis. E, logo depois, houve uma campanha sobre o que significa patrimônio coletivo e responsabilidade coletiva, e um ano depois o reitor fez exatamente o contrário. Ele deixou aberto o armário com os papéis, as canetas, e a partir dali todo mundo foi pegando tão somente quando havia uma necessidade. E se consolidou a ideia de que aquilo ali era uma cessão de um bem adquirido coletivamente, né, e cedido para o aluno para que ele pudesse avançar no seu conhecimento. E essa discussão de patrimônio acabou criando o que a gente chama no Rio de Janeiro a gente está chamando de mapa interativo, um mapinha muito interessante, porque tem os patrimônios que são tombados. A gente está evitando, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro, porque lá tem muito patrimônio tombado, mas mais o interior do estado do Rio de Janeiro, e o que vira... dá uma virada para mim, por favor. E o que a gente está chamando de patrimônio fantasma, né? Quer dizer, na conversa com os alunos, a gente começou a perceber que eles, em primeiro lugar, quando a gente começou a dar o curso, eles falavam muito dos patrimônios que eles conheciam, os que estão na mídia, né? E, ao longo do curso, eles foram se dando conta de que havia vários patrimônios que remontavam à infância deles e a identidade que eles tinham com os seus pais. Então, eles começavam a contar, o cinema, eu ficava aqui, eu tinha 10 anos, minha mãe todo sábado me levava ao cinema tal, onde eu comia pipoca. Onde está esse cinema? Tá hoje, é o supermercado tal. E o teatro? Não, no teatro, em São Gonçalo, tinha um que funcionava de quinta a outra. Então, a turma foi lembrando de experiências de patrimônios fantasmas. Além disso, a gente tinha uma equipe que também levantava, pelos viajantes, informações sobre fazendas que tivessem existido em algum momento e alguns bolsistas que já vinham fazendo esse trabalho. Por exemplo, a Tainá, que é uma aluna de graduação, que mora em Magé, Teresópolis, Magé, Petrópolis, Magé. Não, eu nunca sei onde está o dedo de Deus. E ela queria fazer sobre o dedo de Deus, que é um patrimônio natural. E ela achava que não tinha nada demais, que era um tema muito bobo. Eu falei, não, esse tema vai ser o tema da sua vida. E ela começou a perceber, depois que ela começou a estudar, que era o dedo de Deus, na verdade, era um grande embate político entre
diversas percepções sobre aquele patrimônio, como aquele patrimônio representava uma comunidade e como aquele patrimônio era usado por outra comunidade e todo o processo de mercantilização daquela ideia, né? Então, isso acabou fazendo com que a gente criasse, você vê que nos ícones, o que vai acontecer? Esse mapa, primeiro vai ser para o Rio de Janeiro, se tudo der certo a gente vai replicar em outros lugares, para o professor do ensino médio, ele vai para a sala e ele dá uma aula sobre patrimônio público e privado, e o aluno clica um patrimônio tombado, e aí tem a historinha do patrimônio tombado, e perto do patrimônio tombado vai ter um fantasma, que é um patrimônio que desapareceu. Exatamente para ele perceber a responsabilidade que ele tem da preservação daquele patrimônio coletivo. E é muito interessante isso, porque no processo de constituição desse curso, acontecia coisas loucas. Por exemplo, a Praça dos Ex-Combatentes, em São Gonçalo, que foi criada para salvaguardar a memória dos soldados da Segunda Guerra Mundial, virou hoje a Praça dos Funkeiros. Não tem nada a ver com a Praça dos Ex-Combatentes. Então, ex-combatentes para a nova geração remonta à ideia dos jovens combaterem aquele espaço para que ele não seja privatizado. Está lá tudo pichado, e a única vez que o Exército se meteu foi quando o Exército, alguém resolveu pintar o tanque de rosa, né? Aí o Exército achou aquilo um absurdo, pintar o tanque de rosa, e falou que aquilo era a Praça dos Ex-Combatentes. Mas a comunidade inteira entende a praça como praça onde os jovens realizam shows de funk e apresentam as suas músicas, né? Então, exatamente essa ideia entre como é que um patrimônio ele vai criando novos mecanismos de interação e construindo outras histórias e outras leituras, né? Isso acabou sendo muito interessante também. Nesse processo todo de constituição do INCT, o INCT é um projeto que ele tem 6 anos de duração, então não é um projeto curto, né? E na formulação inicial, a gente não só defendeu a capacitação, porque a gente precisa criar uma geração que pense essa discussão de propriedade, porque, a rigor, as pessoas pensam que essa discussão ou é muito economês, ou é alguma coisa extremamente chata de direito, né? E como vocês vão ver na apresentação da Bia, amanhã, e do Leandro, são janelas interessantíssimas para pensar a sociedade a qual a gente vive. Então, a gente não só está defendendo a capacitação de uma nova geração que pense essa discussão, né, e produza a ideia coletiva, como a gente já teve uma primeira aprovação de um doutorado no Maranhão, com o título Propriedades e Inovação. O Maranhão, não sei se vocês sabem, é o estado onde a relação habitantes e doutor é a menor do Brasil, né? Então, qualquer iniciativa no Maranhão já é uma revolução, né? Então, eles estão muito felizes com essa oportunidade. E a gente, no INCT, a gente está formulando um mestrado semipresencial, que a gente ainda está definindo se vai ser história pública ou economia criativa. As duas coisas têm uma certa interface, que é exatamente permitir que gestores públicos tenham ideia do que é preservar patrimônio, né? Quer dizer, o que significa essa ideia coletiva quando a pessoa é um funcionário de uma universidade, né? Ou a pessoa é o gestora de um museu, ou ela está na frente de um arquivo, né? Ou ela está ligada a uma secretaria. O que significa a reflexão sobre essa propriedade coletiva, né? Essa consolidação de novos mecanismos, vocês veem que ali eu termino dizendo que defendendo a criação de um doutorado por Unicentro em 2017, tem uma explicação que, pode passar? Que é o fato da Unicentro ela já ter uma tradição de estudar os faxinais,
Pode passar que todo mundo aqui conhece, mas o Rio de Janeiro ninguém conhece, né? Em primeiro lugar, esqueci. Em primeiro lugar, porque, como o Aldo falou, essa parceria UF e Unicentro, ela tem 12 anos. Né? Quando a gente criou o Dinter e o Minter, e foi apresentada a Bia, né, Olinto, que era a coordenadora regional desse projeto. Isso acabou produzindo uma interação muito maior do que as pessoas possam imaginar, que foi exatamente a construção, junto com a editora da Unicentro e com a EDUF, da coleção Terra, que foram 9 volumes. Né? Então, durante 4 anos, ou 5, né, Bia, a gente foi divulgando, publicando trabalhos que falassem sobre terra. Né? Com a ideia de transformar essa discussão numa discussão fundamental. E essa presença da Unicentro também se explica pela experiência dos faxinais. Né? Então, na formulação do projeto, e na inspiração da Lino Ostrom, do Thompson, o tempo todo vinha na minha cabeça a experiência dos faxinais. Né? E eu, conversando com as pessoas, a gente falava, a gente precisa do Paraná, porque a gente precisa dessa discussão que a Unicentro vem trazendo sobre essa experiência coletiva. Então, o Paraná não entrou no projeto por uma coincidência. Ele entrou no projeto por uma solidez teórica também. Quer dizer, o fato de que essa experiência que cada vez mais, pode passar, corre o risco de desaparecer, ela é quase que uma janela para se pensar as alternativas de produção coletiva. Né? No caso da Universidade Estadual do Maranhão, esse é o prédio histórico da Universidade Estadual do Maranhão, é lindo o prédio. Né? Eles tombaram todos os outros prédios em volta. E no caso da UEMA, pode passar a próxima, por favor? É a experiência das quebradeiras de coco. Né? Não sei se vocês conhecem, que é uma experiência também de acesso coletivo, cuja a legislação é exatamente o inverso da legislação que foi produzida aqui. Lá, a chamada Lei Sarney, né, significou a expulsão das mulheres no direito de elas quebrarem o coco, e só depois da Constituição de 88 é que foi determinado que elas deveriam manter essa tradição coletiva. É uma experiência extremamente interessante, porque há uma tese de doutorado defendida na UF, de uma professora que é hoje da Universidade Estadual do Maranhão. A própria Mônica Piccolo estuda a lei de terras de Sarney, e é muito interessante porque é uma experiência que nasce também com a constituição do movimento feminista. Né? Porque quebrar coco no início do século XX era visto como uma profissão muito degradante. Então, os homens só iam quebrar coco quando não tinham nenhuma possibilidade de trabalho. Né? E, a partir dos anos 40 e 50, as mulheres vão assumindo essa função e vão dando um tom positivo a essa experiência, ao ponto de elas criarem o movimento das margaridas. Não sei se vocês sabem, o movimento que chegou a Brasília semana passada, né, apoiando o governo, exatamente por uma tradição que as quebradeiras de coco têm com a relação do reconhecimento dessa experiência coletiva já no primeiro governo Lula. Então, essas experiências coletivas acabaram se tornando o fio, acho que agora acabou, o fio condutor. Eu preciso dizer, né, que o que a gente conseguiu até hoje tem muito a ver com o esforço da FAPERJ, né, que acreditou na proposta desde o início. Né? O que nos surpreendeu no primeiro momento, a gente nem acreditava que conseguiria ter a visibilidade de um projeto que não tinha só historiador, que tinha pessoas de tradições acadêmicas diferentes, inclusive com tempos de carreira muito distintos, o que é e institucionalmente muito diferente. Né? Quer dizer, UF, UERJ, Rural, o EMA, o Unicentro, quer dizer, que caldo de cultura é esse que esse grupo conseguiu construir. Né? Então, a gente efetivamente deve reconhecer que a FAPERJ apostou
certo, né? E o CNPq também, que logo no início permitiu pelo menos que a gente começasse a colocar alguns pesquisadores para fora do país para estudarem. Claro que nesse processo tem sempre uma confusão básica, mas também sinalizou que esse tema era um tema muito interessante, né? E, obviamente, a gente tem que agradecer aqui, vira para mim, por favor, a Fundação Araucária, porque afinal a gente está aqui, né, graças a eles, e a UEMA, que também nos levou para o Maranhão, né? Então, em síntese, a nossa preocupação é muito mais no sentido de criar uma cultura coletiva do que propriamente pensar alternativas que já foram pensadas. Quer dizer, se você for pegar toda a literatura sobre propriedade, muitas das coisas que a gente defende se perderam no tempo, foram propostas legislativas que se perderam no tempo, foram iniciativas, né, de comunidades que se perderam no tempo, ou foram experiências comunais que foram destruídas, né? Da mesma forma, para a gente é muito importante discutir a atuação do intelectual nessa discussão mais central sobre propriedade. O que significa o papel desse intelectual quando ele diz, né, que defende experiências coletivas, né? Uma vez o Jornal Globo me perguntou se eu era comunista, e eu falei que eu não tinha tempo de vida para fazer a revolução, mas que eu estava apenas defendendo que as experiências coletivas continuassem a ser experiências salvaguardadas pelo interesse público e que as discussões que envolvem a propriedade intelectual devem sempre atravessar pelo o que é efetivamente mais importante para a sociedade. Privatizar ou não, garantir ou não, criar direitos de acesso ou não, e não tão somente expulsar, destruir, matar, apagar todas as experiências que o Brasil tem até hoje e que a gente, inclusive, espera levar isso para experiências africanas. É isso, obrigada. Bom, agradecemos, né, a conferência da professora Márcia Mota. Vamos agora abrir para questões, se a professora concordar, né, abrir para questões sobre todas essas temáticas e proposições que a professora nos expôs, né, desse projeto, desse grupo, dessas realizações que estão sendo feitas. Não, eu gostaria de explanar mais sobre essa questão da função do intelectual, te perguntar sobre a função do intelectual, pensando muito nessa experiência do nosso programa de mestrado aqui da Unicentro, do mestrado em História, esse grupo, né, que a gente tem o professor Anselmo e o professor Hélio, que vem discutindo essa experiência dos faxinais, né? Então, se possível, eu queria pensar um pouco isso, né? Pedir para você explanar um pouco mais. Quer dizer, o intelectual, essas experiências que estão sendo perdidas, na verdade são duas perguntas até, essas experiências que estão sendo também perdidas, né? Como as trebadeiras do coco, agora não mais, os faxinais, elas conseguiram essa salvaguarda a partir de e até deixar essa questão também para o Hélio e para o Anselmo, a partir da ingerência intelectual, ou os intelectuais entram auxiliando já uma organização dessas próprias populações para a sua sobrevivência, para a manutenção do seu comportamento, né? Porque também, o que eu tenho medo sempre? Eu tenho medo que quando a universidade se debruça sobre essas outras experiências, ela se debruce com uma postura muito de auxiliar o outro, e não de ser auxiliado pelo outro, não de dialogar lateralmente. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, sabe, né, que eu sou muito chata nisso. Quer dizer, a lateralidade dos diferentes conhecimentos, a troca. Então, eu queria saber um pouco como a rede está pensando isso,
né, esse diálogo com essas comunidades, com essas outras experiências, se passa também pela lateralidade, né, pela troca de conhecimentos e experiências. E a outra coisa que eu pensei foi a questão do patrimônio fantasma, mas aí eu faço essa pergunta depois. Bom, é lógico que... bom, vocês também vão ver, Letícia vai falar sobre os intelectuais, e ela sabe muito melhor do que eu sobre isso. Mas, para mim, o que é mais importante, óbvio, não é determinar o futuro de nenhum tipo de comunidade, né? Por exemplo, há 2 meses atrás, uma comunidade me chamou para ajudá-los a não ser expulsos. Não fui eu que fui lá falar com eles, né? E o que eles queriam? Eles queriam que eu procurasse alguma evidência histórica que desse a historicidade que eles podiam argumentar para lá ficar, né? Então, eu olhei o Almanac Lemmert. Quem estuda o século XIX sabe o que é o Almanac Lemmert, né? Aquela lista de pessoas. E lá estava que um ascendente daquela comunidade era inspetor de quarteirão, o que no século XIX significa alguém que controla 25 casas. Portanto, é óbvio que esse documento não estava dizendo que os futuros ocupantes teriam terras, mas ele estava dizendo exatamente que essa comunidade estava lá há muito tempo, né? Então, eu acho que os historiadores, eles muitas vezes eles são intelectuais que podem agir no processo de legitimação das ações coletivas e não de condução dessas ações. É claro que a legislação ela liberta, mas também aprisiona, né? Quer dizer, na medida em que você legisla, a tendência é você formatar uma determinada experiência coletiva que quase sempre não é muito bem assim. O caso emblemático é quilombola, né? Que eu já tinha escrito sobre isso. O conceito de quilombola mais aprisionou do que libertou as experiências comunais. Mas se você entende o contexto histórico da produção do conceito, em 88 e 90, você percebe que naquela conjuntura essa era a única possibilidade diante dos ruralistas. Então, os intelectuais que alargaram o conceito de quilombola, e foram os antropólogos que fizeram isso, tentaram responder teoricamente, uma questão que era central para a preservação daquelas comunidades negras, que era como eles se auto-intitulavam, comunidades negras. A palavra quilombola, quando ela aparece na Constituição e quando os antropólogos alargam o conceito, eles conseguem, então, assegurar o direito à terra de muitas comunidades de quilombo. Mas hoje você já percebe que isso já não está dando tão certo, porque os juízes aprenderam o jogo. Então, os juízes agora contratam um historiador para dizer que aquilo não é quilombola. Então, também tem a ver com o contexto em que o intelectual aciona determinada norma legal, ou determinado documento que possa, de uma forma ou de outra, ajudar. Conduzir jamais, porque não temos esse direito. Boa noite. Boa noite, Márcia. Bom te ver. Bom te ver, Bia. Bom, eu gostaria também de meter a colher nesse assunto aí com relação aos faxinais, né? Me envolvi diretamente em algumas pesquisas e tive algumas impressões, né? Uma é que a legislação e os movimentos sociais que vão criar algo chamado faxinal, não é? E que é um conceito legal e também de luta que eventualmente os grupos acionam quando acham interessante. E às vezes o pesquisador é que vai ser utilizado por esses grupos para poder se autodefinir, para se constituir enquanto uma identidade, né? E isso é interessantíssimo. Eu acho que a gente tem que se permitir ser usado para esse excelso motivo, né? Agora, há aqueles grupos que experimentam há décadas e quase século a vivência da terra comunal e que nunca intitularam isso de uma experiência, né? Nunca se autorreconheceram como faxinalense, por exemplo. E aí, às vezes, o pesquisador
pode querer, na sua pesquisa, rotular essas pessoas como sendo desse grupo, e isso pode prejudicar ao invés de ajudar. Que a pessoa nunca se imaginou fazendo parte de um grupo como esse, mas o hábito está instituído, e quando você rotula, quando você institui isso aí, isso pode atrapalhar o percurso, inclusive a manutenção do modo de vida, né? Então eu tenho tomado esse cuidado de não querer direcionar, né, meus orientandos, por exemplo, para que já rotulem essa experiência de ser uma experiência faxinalense, mas que as pessoas formulem o seu auto-reconhecimento e tal, né? Perfeito, porque no caso da comunidade de Imbuí, por exemplo, eles imediatamente acionaram o termo comunidade tradicional, né? Por quê? Porque a Constituição de 88 só deixou essa brecha, né? Ela deixou a brecha do auto-reconhecimento quilombola, ela deixou a brecha do auto-reconhecimento índio e ela deixou a brecha do auto-reconhecimento comunidade tradicional. No caso da comunidade tradicional, é um elemento não definido ainda na norma legal, né? Porque o que você chama efetivamente de comunidade tradicional? É aquilo que representa o atraso, né? E veja como é que a palavra, a adjetivação, pode produzir um desconhecimento daquilo que, na verdade, tem muito a nos mostrar. Então, eu também tenho muito receio quando a gente coloca, né, uma determinada conceituação numa comunidade sem antes conhecê-la. Por exemplo, na Bahia, essa mesma experiência se chama fundo de pasto. A diferença é que lá não é porco, é cabra, né? A diferença é que lá não tem água nenhuma, então as experiências coletivas elas estão em terras inférteis, né? Só que agora, terra infértil era uma experiência que começou no século XIX. Alguns apostam, inclusive, que teria sido uma transmissão de um patrimônio dos vaqueiros, né? Mas, para eles, não tem nem legislação. Então, a experiência do Paraná ajuda a gente a pensar os erros e acertos das normas que tentaram proteger a experiência da comunidade tradicional. O presidente do INCRA esteve comigo há 2 meses atrás, nesse evento de Imbuí, e disse: não temos nenhuma norma para orientar o país. A gente tem experiências localizadas que não construíram sequer um reconhecimento dessas comunidades. Então, por exemplo, no caso do Imbuí, que é na cidade de Niterói, com 400 mil habitantes, 400 soldados do exército, um helicóptero e um barco, expulsaram 25 famílias e ninguém falou nada. Entendeu? Por quê? Porque para as pessoas, aquilo ali era um grupo de gente pobre que estavam num lugar que é belíssimo e que, afinal de contas, pode fazer um resort para as pessoas morarem. Então, são pessoas que estavam lá com 90 anos e tiveram a casa destruída. Não ganharam nem benfeitoria. Não ganharam nem pela benfeitoria. Entendeu? Então, quando você fala, mas essa comunidade tem 100 anos, como é que o Estado pode permitir que essa comunidade seja destruída dessa forma? Então, eu não acho que o historiador tem que conduzir, mas ele tem que estar mais perto. Porque o advogado, ele nem conhece o documento. Então, para ele, o máximo que ele vai é a Constituição de 88. Para trás, ele não vai mais. Entendeu? Então, às vezes, um documento, uma autotitulação, a forma de transmissão do patrimônio, não interessa como eles estão chamando, mas eles transmitiram o patrimônio coletivamente, ao arrepio do Código Civil. Então, eles construíram um mecanismo de preservação comunal. E esse mecanismo de preservação comunal é que a gente tem que reconhecer. Se eles quiserem, que sejam reconhecidos, né? Porque há também experiências comunais onde, em algum momento, os sucessores já não querem mais ter a experiência coletiva. Eles querem a propriedade privada. Então, eu acho que o papel do intelectual é decisivo e extremamente delicado. Até onde você pode ir e até onde você pode estabelecer normas. Por exemplo, quando você vai no Pará, no Ver Peso, e você sabe que aquele perfume que está ali, que a pessoa está vendendo para você, é R$3. E ela diz para você, se você vai passar esse perfume, o olho gordo vai acabar. Você começa a conversar, ela mostra para você, isso aqui a Natura pegou. Entendeu? E o perfume da Natura está custando lá R$200.
Entendeu? Aí você fala, mas vocês ganharam? Não, a gente está lutando, a gente já ganhou um recurso. Você pergunta, mas qual é a forma? Eu não vou dizer para a senhora, se eu falar com a forma, a outra empresa vai roubar. Entendeu? Então, a percepção da propriedade, como uma experiência que eles tinham, que é centenária, né? Eles têm 50 mil perfumes diferentes para todos os problemas do mundo, e essa experiência é privatizada por uma grande empresa. Então, que tipo de capacidade esse grupo tem de avaliar efetivamente se isso é uma vantagem ou se não é uma vantagem? Se isso pode se transformar numa patente ou não, uma marca, sei lá como é que se fala, entendeu? Mas quando você começa a conversar com elas, com as mulheres que vendem os perfumes de Javeiro Peso, você começa a encontrar várias histórias de perfumes que agora elas já não têm o conhecimento. O conhecimento foi vendido por alguém. Alguém intitulou ser dono daquele conhecimento. Entendeu? Então, o autor desse conhecimento, o proprietário desse conhecimento, impediu que aquela comunidade continuasse a vender aquele produto. Isso eu acho muito interessante. Como a gente lida com isso, não pode ser só historiador, né? Tem que ser advogado, tem que ser um economista, tem pessoas com uma visão artística daquilo, para poder entender o que eles estão, que mensagem eles estão passando e que tipo de auxílio a gente pode vir a dar. Professora, eu quero fazer uma pergunta que é mais relacionada ao que a senhora falou nessa sua resposta, né? A senhora disse que há uma ação privada em relação a essas experiências que são coletivas e que são, de alguma maneira, usurpadas por outros interesses que escapam à experiência dessas populações. Nos anos 90, na cidade de Recife, houve uma ação estatal de enobrecimento do espaço, né, que o Rogério Proença Leite chama de gentrification, né, que seria o enobrecimento desse espaço, com vistas a novas experiências mais elitizadas. Todo mundo sabe que estacionamento e praça fechada com um cerco de segurança não é para todo mundo, né, embora o Estado afirme que seja uma praça pública, mas, enfim, que acabou afetando diretamente a experiência dos grupos do Mangue Beach, né? Então, há uma ação do Estado em relação a isso. O Estado se alia com empresas privadas para conseguir recursos, né? Nesse momento, a tua leitura em relação à ação do Estado com essa discussão que a rede está propondo, você entende que há um esforço localizado para fortalecer a discussão do bem comum, ou você acha que o Estado mesmo, de maneira geral, está se mobilizando para isso, né? É uma questão em relação à ação do Estado. Bom, a gente vive uma sociedade capitalista, né? E o Estado é uma relação social. No caso, o Recife é muito interessante, porque tudo levava a crer que eles iam perder, né? A privatização daquele espaço, daquelas praias, como lugar de alguns, era dado como certo, né? Parecia que não haveria nenhum tipo de resistência. No entanto, essa resistência ela foi absurda, né? E ela fez com que o Estado recuasse, né? Então, às vezes você tem um contexto histórico que acaba permitindo que o movimento social minimamente preserve um interesse pretérito contra a ação da valorização daquele espaço, né? Bom, mas na prática a gente sabe que o capitalismo ele se alimenta dos espaços que são valorizados, né? Então, é muito difícil. Por exemplo, eu estou estudando agora as experiências de patrimonialização europeias, né? Europeias. O que acontece? Em alguns países, quando você preserva a comunidade, você preserva também as pessoas. Porque o caso brasileiro é muito louco, né? Você preserva o lugar e expulsa todo mundo, né? Então, a pior coisa que pode acontecer para aquela comunidade é virar patrimônio. A gente tem uma pessoa da rede, a Laís, que é de Paraty, que todo mundo quer visitar, e ela diz, olha, eu sou de uma comunidade caiçara, que é a comunidade de pescadores, e agora viver lá ficou impossível, porque aquilo ali é um cenário para os americanos e para os argentinos. Os argentinos são donos de quase todas as pousadas de Paraty, e circula dólar, né? Então, o patrimônio mundial serviu para quem?
Obviamente, não serviu para a comunidade. Então, exatamente porque a Europa viveu essa experiência em várias conjunturas, você começa a acompanhar legislações de experiência de patrimonialização que implica a preservação da comunidade local. Essa é uma saída interessante. Quer dizer, não adianta você expulsar as pessoas, porque o que vai fazer de bem comum aquela área valorizada para uma pessoa muito rica comprar, como está acontecendo hoje na aldeia de Imbuí. Entendeu? Só um comentário a respeito dessa questão do Estado, o que a gente pode fazer em relação ao Estado e os faxinais. Então, no que nós estamos estudando lá, no Laboratório dos Povos Eslavos e Faxinalenses, com o Hélio, o professor Campigoto, por exemplo, e os processos de orientação, citar aqui duas situações de processos onde nós tivemos um processo de desestruturação para a desagregação. Nós chamamos de processo de desestruturação um conjunto de situações iniciais, a chegada, por exemplo, da fumicultura, da produção de pinos, por exemplo, para os processos de desagregação, onde as características principais dessas comunidades deixam de existir, tais como as terras de criar e terras de plantar. Então, vamos citar duas situações onde a presença do Estado foi extremamente importante para o processo de desestruturação e desagregação. O caso, por exemplo, do faxinal Braço do Potinga, são os dois casos aqui em Rio Azul. Na década de 90, um conjunto de pessoas começaram a comprar terrenos nos faxinais para instalar chácaras de final de semana. Uma das pessoas que comprou chácara era filho do então prefeito. E dentro do processo de discussão que aconteceu, porque assim, o que acontece? Com as chácaras, dentro do faxinal nós temos a livre circulação dos animais. Com as chácaras, se vocês forem ver lá, a Bia viu a nossa apresentação aqui nesses dias, todas as chácaras se fecharam, com portão, cadeado, grade e tal. E essas chácaras impediam a circulação dos animais em direção a um faxinal que não tem aguada, não tem a circulação, só o rio, e essas chácaras impediam a circulação e a ida dos animais até o rio Potinga para beber água. Eles começam a invadir as chácaras e causam uma série de problemas. O que o prefeito faz? Baseado no conceito de faxinal como atraso, ele cria uma discussão e muda, inclusive, o mata-burro para 1.000 metros aonde ele estava originalmente. Mata-burro é uma instituição, digamos assim, do faxinal. Ele muda, inclusive, o território. E o que acontece? Ele, na situação e na condição de prefeito, não sei baseado exatamente no que, nós estamos estudando esse faxinal ainda, num projeto que nós temos, ele dá ganho de causa para os chacreiros, entre os quais o filho dele. Essa mudança é uma mudança, inclusive, de território. 1.000 metros para o faxinal tem um sentido bastante significativo. Por quê? Porque ele quer dizer, não é 1.000 metros apenas, ele quer dizer que aquelas chácaras estão fora do faxinal. E aí não tem sentido. O segundo é o Rio Azul do Soares, que é um processo de desestruturação, que é um dos mais antigos que eu conheço, que ele se inicia na década de 70 e que vai até setembro de 2011. É um dos mais antigos que nós conhecemos, porque os outros 8 que nós estamos estudando, eles não demoram 5 anos entre o processo de desestruturação para a desagregação. E quem inicia esse processo também são os vereadores, até que a prefeitura em 2011 diz, o mata-burro acaba, eles vão lá, retiram com as máquinas o mata-burro, ele acaba. Do ponto de vista da identidade, então, o que é importante é que, apesar de termos uma literatura no Paraná, que diz desde 1988 que em 25 anos, 15 anos, os faxinais não farão mais parte da paisagem rural do Paraná, essa expressão finalmente está na literatura, nós temos 2 grandes censos em relação ao número de faxinais no Paraná. Um em 1994 que apontava 154 faxinais. E, apesar dessa literatura dizer finalmente, tem um levantamento em 2009 que aponta 227 faxinais, dos quais só em Rio Azul 8 não fazem parte desse levantamento.
Então, o que nós estamos verificando aí? Que se finalmente, em 1994, nós tínhamos 154, como é que agora, tantos anos depois, nós temos 227 e muitos deles não estão nesse levantamento? Então, é o que nós estamos também trazendo aí, né, em relação a esses processos. Excelente, né? Essas histórias, porque efetivamente eu acho que um dos elementos mais complexos na visibilidade dessas experiências é a sua excessiva regionalização. Quer dizer, na medida em que boa parte do país não conhece. Então, é impossível preservar o que desconhece. Né? Então, acho que um dos bons efeitos da rede é a visibilidade das experiências coletivas. Né? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, minha primeira aula eu sempre pergunto para os alunos: o que é um faxinal? O que é o fundo de pasto? Ninguém sabe. Se eu for para São Paulo, você pergunta, ninguém sabe. Por quê? Porque essa experiência ela é localizada, ela é territorializada, é óbvio, né? Mas a sua preservação significa uma releitura da memória nacional, significa uma forma de reconhecimento dessa propriedade como uma coisa positiva, e não como um símbolo do atraso. Né? Então, a dinâmica histórica é muito mais dinâmica do que a gente imagina. Quando todo mundo aposta que ela vai acabar, ela cresce. Quando todo mundo acha que vai ser fácil desestruturar, ela se reestrutura em outro lugar. Agora, como ele falou, a gente tem certeza que eles são faxinais? O que interessa para a gente? Qual o nome que eles estão dando? Né? Somos nós que vamos ter que dizer que o nome está correto ou está errado? O que nos interessa, de fato, é a capacidade da população mais pobre se recriar coletivamente e preservar-se enquanto campesinato, na ausência de uma palavra melhor. Né? Então, essas experiências coletivas, elas podem ter qualquer nome, mas elas são, o que é mais importante, experiências coletivas. Então, elas têm muito a nos dizer e muito a nos ensinar sobre a forma de manejo de experiências comunais. Professora, boa noite. No caso da discussão que está sendo feita essa noite, eu acho que a propriedade tem muito a relação direta com a discussão do acesso que se tem a ela e a visibilidade, né, como a professora colocou. No caso da universidade, isso está diretamente vinculado à extensão, né, aos cursos de extensão. E dentro do projeto que a rede, que a senhora apresentou essa noite, trouxe a possibilidade da criação de cursos que traz outras pessoas de outras instâncias, né, interinstitucional, pessoas para dentro da universidade, são os gestores de arquivos e museus, que é uma ideia fantástica, acho que isso falta muito no nosso país como um todo. E, de certa forma, essas pessoas vão contribuir para divulgar e dar visibilidade ao acesso à questão do patrimônio, por exemplo. E uma das questões que foi apresentada é o mapa interativo faz o processo inverso, que é a saída da universidade para outra instância de visibilidade e de dizibilidade das coisas que são experiências coletivas, que é a escola. Então, você citou ali a questão dos professores do ensino médio, que foi uma experiência ali de trabalho, ou uma proposta de trabalho futuro, com um mapa interativo. Você podia explanar mais sobre isso, porque eu acho que isso é uma questão nodal da experiência universitária, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Porque, na verdade, assim, eu como mestrando, eu percebo que a linguagem que a gente usa, os códices que a gente usa, a maneira como a gente formata a nossa dissertação, ela é excludente. É como se a gente fizesse uma propriedade disso que não dá acesso geral, e isso tem as características específicas, né? Um curso stricto sensu. Mas esses cursos novos que estão sendo pensados, eles estão, de repente, incluindo no currículo, que os alunos, os doutorandos, os mestrandos, eles vão até a rede escolar básica, porque, de certa forma, são egressos da própria universidade. Né? Então, eu achei uma dinâmica muito interessante. Queria ver se a rede propõe essa discussão, que eu acho que a escola é uma das maneiras mais efetivas de universalizar e dar acesso aos nossos alunos, que são cidadãos. Então, vocês podiam falar sobre isso? Na verdade, a gente, se tudo der certo, a ideia é exatamente essa. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, todo cientista ele é obrigado a ir num colégio de ensino médio, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, olha a exigência enorme. Eu vou para um colégio lá em Magé, que é uma cidade pobre. Eu poderia ir em Niterói, onde eu moro, mas eu gosto de ir nessa comunidade. E lá eu discuto com eles patrimônio, todo ano.
e explico para eles o que é patrimônio. Eu bato todo ano na mesma tecla, entendeu? O que significa a responsabilidade coletiva sobre os lugares que eles frequentam, os lugares que eles criam identidade, a forma onde eles se sentem felizes, né? Onde eles se sentem completos. Então, esses lugares, eles devem ser preservados coletivamente. E é muito interessante porque o jovem está muito aberto a esse tipo de experiência, né? Eles começam a perceber que eles são atores e são protagonistas de uma nova história. Eles não são reféns, né, de alguma coisa que alguém disse para eles, que eles precisam tomar conta de algo que é do outro, né? Porque nós sabemos que a propriedade é uma ficção jurídica. Nós sabemos que a propriedade é um contrato social. Né? Não existe nenhum perigo que as pessoas saibam disso, mas elas precisam também se sentir copartícipe dessa ideia de que há patrimônios coletivos que devem ser preservados, onde elas possam circular como espaço da felicidade. Que as pessoas falam assim, você vai a Paris, em Paris as praças são coletivas. Né? No interior da França, as frutas estão nas praças, as pessoas podem tirar a fruta, porque é inconcebível que uma praça tenha fruta e não se possa tirar. Então não tem nenhum lugar público onde não se tente fazer alguma coisa para um coletivo. É óbvio, né? A França criou a ideia de patrimônio coletivo. Então, por mais que o Paris seja um cenário, o interior da França é a experiência de alguns resquícios da ideia do bem comum. Então, eu acho que no Brasil é exatamente o contrário. A gente funciona às avessas. A gente funciona destruindo o tempo todo experiências que são respostas a essa formatação da propriedade absoluta, individual e indiscutível. Né? Se a gente puder olhar com um olhar mais generoso essa experiência e reconhecer essa ficção jurídica, porque a gente não tem nem tempo, pelo menos eu não tenho, para fazer a superação do capitalismo e a destruição da propriedade privada, que ainda é um sonho. Era um sonho do Rousseau, pode ser meu. Né? Se ele sonhou isso no século XVIII, eu posso sonhar no século XXI. Mas enquanto esse sonho não se realize na prática, pelo menos que a gente consiga construir uma sociedade mais justa. E isso significa reconhecer as propriedades coletivas e, mais do que isso, estimular as experiências coletivas. Por isso que ir à escola, para mim, é muito importante. Mostrar para os alunos que aquele patrimônio que foi destruído não precisava ter sido destruído e que ele possa fazer alguma coisa com aquele lugar, que ele pode demandar ao Estado para que aquilo vire uma praça, ele pode demandar ao Estado para que aquilo vire um lugar de reconhecimento. Isso é muito mais importante do que ficar só falando sobre patrimônio europeu. Então, eu começo o curso falando sobre as experiências do patrimônio na Europa, mostrando para eles o que significou a construção da ideia de patrimônio no século XVIII para hoje. Né? Onde eles chegaram e onde nós estamos. Que tipo de caminhos a gente vai construir para que essa ideia coletiva se assente como uma ideia positiva e não, como diz Anselmo, como símbolo do atraso. Enquanto a gente estiver tocando na tecla do atraso, a gente não vai para lugar nenhum. Né? É isso. Eu não tenho palavras para agradecer a esse debate, né, que foi feito aqui pela professora Márcia Mata e pelos nossos participantes aqui do evento. Acho que com os temas que foram discutidos nessa noite, todo mundo que está aqui presente, quem está nos assistindo via digital, pode perceber a importância dessa problemática levantada pela rede, dessas problemáticas levantadas pela rede Propietas, né? Como elas são urgentes na nossa contemporaneidade. E acho que melhor convite para que nós continuemos a discutir esses temas amanhã não existe, né? Do que todo esse debate que mais dá vontade da gente ficar até tarde aqui conversando, debatendo, de tão importantes que são. Mas a gente tem que agradecer mais uma vez a professora Márcia pela sua participação, agradecer mais uma vez a vocês
pela participação aqui. Lembrar que amanhã estaremos aqui a partir das 8h30, discutindo um dos temas, né, que eu fiquei com a questão da propriedade fantasma para fazer para amanhã também. Então, amanhã de manhã é propriedade intelectual e tecnologia, às 8h30 da manhã. Amanhã, às 14 horas, é propriedade cultural e bens materiais, que a gente vai discutir. E à noite, às 19h30, é propriedade e história agrária. Esse é só o início do nosso evento. Agradeço a todos, em especial a professora Márcia Mota e a toda a equipe, né, gente, que vocês viram que ficou um sucesso, né? Agradeço aqui todo o pessoal técnico aqui, tá? Então, mais uma vez, agradeço.